Estamos aqui para bater um papo com a crítica de dança, pesquisadora de filosofia, Bruna Abad. Oi, Bruna, como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Para começar, a série de críticas que a gente vai conversar ao longo de 2021, vamos fechar 2020 com uma introdução e uma primeira crítica que você vai fazer. E eu gostaria que você falasse qual é o método de crítica, da crítica que você utiliza e quais são as articulações filosóficas, já que você provavelmente, não sei se eu estou equivocado, a única pesquisadora em filosofia no Brasil que também é crítica de dança. Você pode falar para a gente sobre o método e as articulações? É muito importante para um trabalho como esse, um trabalho tão cuidadoso e um trabalho que, com certeza, vão receber muitas críticas, literalmente, é a elucidação do que é crítica. Uma crítica não é um julgamento, não é uma opinião pura e simplesmente. Uma crítica, no sentido kantiano de crítica, e é isso que eu vou usar, é uma apresentação de uma limitação. Em Kant, essa limitação é uma limitação da razão. No meu caso, será uma limitação do estético, uma limitação do fazer arte. Há uma distinção entre a crítica jornalística e uma crítica filosófica da arte. Essa crítica jornalística, ela é muito estilística. O que nós temos no Brasil hoje, na dança, são críticos jornalísticos, críticos grandes jornalistas brasileiros, que, puxando o que você comentou, há uma crítica, uma das maiores críticas do Brasil, a Helena Katz, ela é formada em filosofia também, e eu acho que é a única crítica brasileira de dança formada em filosofia especificamente, que faz esse trabalho na dança. Ela é gigantesca, ela tem um trabalho muito árduo sobre os festivais competitivos, e agora ela está na PUC. Bom, falando dessa diferença entre a crítica jornalística e a crítica filosófica, os jornalistas se tornam estilistas da palavra. Então, para ser jornalista, você precisa ter um domínio de um estilo de texto ou um estilo de fala que, na maioria dos casos, na crítica de dança, é um estilo muito poético, é um estilo muito desenhístico, no sentido que cada movimento que é expressado no palco pelo bailarino é transformado numa palavra que precisa representar, de certo modo, um movimento que foi feito com aquele corpo. Já a filosofia, uma crítica que eu pretendo fazer filosófica, ela vai abordar, de certo modo, um corpo em movimento. E esse corpo tentando ser dilucidado esteticamente. O que isso quer dizer? O estudo de um corpo que é vontade, um corpo totalmente schopenhaueriano, e esse corpo como vontade, ao mesmo tempo sendo um objeto artístico. Como podemos observar um bailarino e observar nele um corpo em movimento que é vontade, que é arte? E a partir disso, como definir o belo? Como exemplificar? Como enxergar a leveza, a antigravidade? Então, seria essa oposição entre um estilo jornalístico que é incrível, que é feito no Brasil de forma extraordinária por críticos muito consolidados, e, de outro lado, um nascimento de uma crítica filosófica, um nascimento de uma aproximação entre a ciência e a arte. Bruna, olha que interessante. Antes de conversar com você sobre as questões de ordens técnicas, eu vou fazer só um comentário e nem sei se você vai querer comentar por uma questão de tempo, mas fique à vontade. Primeiro, eu fiquei me lembrando aqui do Platão. É claro que eu
amo Platão, mas, como todos nós, ele teve seus pontos aí que foram questionados. Como é que você vê essa questão dele ter excluído da administração pública, na República, os artistas, por extensão, aí, entre aspas, artistas de teatro, se houvesse danças também, ele teria excluído. Na minha leitura, ele considerava quem deveria administrar seriam os pensadores, os filósofos. Ele estava excluindo do hábito de pensar justamente os artistas. Eu acho que ele foi um homem do tempo dele, porque se fosse um homem do nosso tempo, você ia ficar com muita raiva dele, não ia? Bom, é importante sempre observar esses pensamentos bem fixados historicamente, né? Como Platão, o Schopenhauer também não incluiu a dança na sua filosofia. Desculpa te interromper. Na metodologia filosófica, essa questão de contextualizar no tempo e no espaço e no seu meio, todo e qualquer filósofo, faz parte da metodologia horizontal histórica. Uhum. Não é isso? Sim. Pode continuar. Bom, o Platão, ele estava num tempo e num espaço propícios a esse distanciamento, a essa exclusão. Mas, em uma de suas obras, ele foi um dos primeiros filósofos, ou se não o primeiro, a citar a palavra dança numa obra filosófica. Então, há uma exclusão, de certo modo, mas uma exclusão histórica, como acontece também em Schopenhauer, que há essa exclusão histórica da dança, já que na época que o Schopenhauer escreveu, viveu, havia uma diferença da dança que é feita hoje. Isso, claro, no século XIX havia outra dança, o nascimento dos balés de repertório, o nascimento da dança na corte real europeia. Então, se escrever sobre dança, ou no caso do Platão, incluir os artistas, incluir a dança num ambiente em que não seria propício à inclusão, e é até engraçado porque hoje a dança é excluída novamente, mas de outra forma, porque há críticos que dizem que depois da Revolução Industrial não foi feito mais dança. Então, tem todo esse parâmetro histórico que interfere na questão da inclusão e exclusão. Esse é um assunto interessante, né? Para a gente fazer num outro vídeo futuramente, conversar sobre esses críticos que se posicionaram dessa forma que você está falando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bruna, quando você trabalha uma crítica, você parte do princípio em que você se utiliza das fichas técnicas da coreografia, dos coreógrafos e dos bailarinos? No mundo da dança é um pouco difícil você não conhecer, principalmente não conhecer os bailarinos de companhias tão grandes como a São Paulo Companhia de Dança, que é o caso que eu vou analisar hoje. Então, são bailarinos muito conhecidos. Em época de redes sociais, nós seguimos esses bailarinos, nós vemos o dia a dia deles na companhia. Então, é uma crítica muito impessoal, porque você já está lá naquele meio e parece que você é amigo daquela pessoa, né? Então, se torna um contato a partir de redes sociais que os primeiros críticos não tiveram a oportunidade, viam apenas no momento que sentavam na cadeira e assistiam o espetáculo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós conhecemos. Colega de sala está lá no palco e nós estamos assistindo. Então, é muito interessante isso, como tornar impessoal a crítica, sendo que, ao mesmo tempo, eu conheço aquela pessoa, né? Eu conheço, então eu preciso passar de um processo de não ego da pessoa. Não é mais uma pessoa, é um corpo.
Então, eu analiso o corpo em movimento, não vou analisar o Deodato, eu vou avaliar um corpo. E avaliando um corpo, essa ficha técnica se torna um pouco em segundo plano para o crítico ou num festival competitivo para um jurado. Essa ficha técnica não faz muito sentido, porque a partir do momento que eu estou analisando aquele balé de repertório que foi apresentado naquele dia específico, a pessoa podia não estar bem, a pessoa podia não estar num dia bom, mas eu estava lá naquele dia, assisti naquele dia. E será aquele dia que eu irei analisar. Porque se eu sustentar uma ficha técnica, eu sustento um não imediatismo da crítica, né? Eu não sustento uma análise de um balé específico, como hoje nós vamos analisar 3 balés bem específicos e bailarinos solistas bem específicos. Então, tem essa... Por um lado, a ficha técnica para o bailarino é tudo, porque é o histórico dele no palco, e para outro, para o crítico, não vai ser tão útil, né? Não vai ser necessário para a crítica. Legal. Eu, como leigo, eu colocaria como uma crítica horizontal, se fosse considerar a evolução ao longo do tempo, é uma crítica instantânea, um raio-x do momento que você viu, procurando se distanciar, porque a crítica não é a pessoa, não é a cabeça necessariamente, é ao que foi visto como um feedback de validação ou de aprimoramento. E assim que eu entendo que ela deva ser recebida por todos, como uma colaboração no crescimento. Bem interessante Sim. Você falar sobre isso. Ok. Bruna, como é que está se dando essa questão dos espetáculos em plena pandemia? É muito interessante, porque é um misto de realidade da situação pandêmica do mundo com o sublime. Como sair dessa realidade que é tão triste para um momento estético, né? Como é possível fazer isso e se é possível fazer isso. Foi interessante lá no Teatro São Pedro, parabenizar também o teatro, porque as medidas de segurança foram perfeitamente tomadas, pouquíssimas pessoas na plateia. É muito triste, ao mesmo tempo, ver é estranho, ao mesmo tempo, ver tão pouca gente na plateia e ao lado não ter ninguém, todos de máscara, a orquestra inteira de máscara, com acrílico. Então, a máscara se tornou parte do figurino. A parede de acrílico se tornou parte do teatro. Então, foi um misto de realidade com o sublime que é muito difícil, já justificando a crítica que vai vir mais para frente, o bailarino alcançar o sublime, com uma realidade tão pesada em torno dele. Então, como que ele faria isso? Essa é uma questão muito boa para nós pensarmos em tempos de pandemia e dança. Como é possível fazer uma dança que saia, que passe a realidade, sem que em um momento eu estou com medo do vírus e no outro eu estou escutando a música da orquestra. Então, é um meio termo complicado. Bruna, e nesse evento que você vai fazer a crítica, teve 3 apresentações de balé no mesmo espetáculo. Como é que foi isso? Esse misto de 3 apresentações no mesmo espetáculo? É sempre muito bom ter esse contato com vários balés no mesmo dia, porque no momento que você tem um contato com vários balés no mesmo dia, você tem contato com várias histórias no mesmo dia, com várias personalidades. O bailarino encarna uma personalidade no palco para cada balé. Então, o mesmo bailarino pode estar no primeiro e no terceiro balé e vão ser bailarinos diferentes. Então, é muito interessante conseguir observar
esse molde que o bailarino consegue no momento que está no palco. Esse molde que ele consegue a partir da história do balé de repertório. Então, é muito incrível ter essa oportunidade quando se tem de ter ainda uma orquestra ao vivo tocando os grandes clássicos da música clássica. Então, é uma junção da música, né, com as várias histórias e personalidades. Bruna, eu acho muito interessante na filosofia. Eu sou engenheiro civil, você já sabe. Meu público também, que segue o canal, já sabe. Mas eu acho muito interessante essa multiplicidade de olhares e perspectivas que a filosofia traz. E quando você tem certeza que você não esperava que eu fosse colocar dessa forma, mas quando você fala na antigravidade no movimento, eu, como engenheiro, imediatamente eu me lembrei de alguns movimentos de bailarinos quando eles chegam na gravidade zero, que chega lá no ponto e a velocidade é contrária à gravidade, ele para por alguns instantes. Na minha mente, isso se perpetua, porque a liberdade de pensar e imaginar é própria de cada um. Mas aí depois tem a gravidade atuando. Então, assim, movimento antigravidade. A pergunta que eu te faço é o seguinte: em todos os movimentos, a gente deve considerar a gravidade? Como é que é isso? Quais são as considerações que você traz? Na verdade, traçando um paralelo entre a física e a arte, a estética e o movimento. O que você falaria sobre isso? Sim, é muito interessante porque há estudos sérios sobre como o ponto zero do movimento é o ponto do sublime, porque é o ponto que só o bailarino alcança. É o ponto que só o artista consegue alcançar. Então, no momento do salto, no momento do grand jeté, o bailarino se estagna no ar. Há um momento de pausa, há um momento de contemplação. Então, conseguir observar isso e, além de observar, conseguir entender essa oposição entre o peso e a leveza na dança, que também vai ser um dos argumentos que eu vou mencionar quando eu entrar de fato na crítica, é muito interessante, porque o bailarino pode estar executando perfeitamente, mas ele ainda está preso na gravidade. E, atualmente, ele ainda pode estar preso na gravidade por causa da realidade tão pesada que nós estamos vivendo. Então, é o peso da realidade e a leveza do sublime. Como alcançar essa leveza do sublime? Como estagnar, como paralisar esse momento do salto? Bruna, a presença da orquestra ao vivo elevou o status do espetáculo? Sim, muito. É um privilégio, na verdade, ter essa oportunidade de assistir balés com orquestra. É muito difícil ter isso nas apresentações de balé e, além disso, ter uma companhia tão esplêndida com uma orquestra tão legal e os dois em harmonia. Então, você escuta um clássico do Tchaikovsky assistindo um balé do Marius Petipa. Isso é inacreditável, isso é sublime. Então, ter essa experiência estética é única. Então, quem tiver a oportunidade, após a pandemia, de assistir um espetáculo que tem essa junção de obras, que é até importante trazer Schopenhauer para cá, porque o Schopenhauer fala que a música é a arte mais sublime. Então, nós temos lá presente música, que para ele a música clássica é a obra de arte esplêndida, e a dança, que, de certo modo, transforma a música em corpo, transforma a música em movimento. Bruna, essa é uma das possibilidades de quem mora numa das maiores cidades, com mais de 15 milhões de habitantes,
Somando toda São Paulo e ABC, eu acho que está batendo nos 20 milhões, eu não tenho esses dados atualizados. Essa é uma das possibilidades que traz quem mora em São Paulo. Sim. Não é verdade? Me fala uma coisa, o que você viu? Vamos chegar no espetáculo. O que você viu? Os bailarinos chegaram a tangenciar o Estatuto Genial do Schopenhauer? Bom, é importante falar, antes disso, sobre o programa, né? Sobre o que aconteceu. Qual foi o acontecimento? Eles apresentaram primeiro um balé de repertório chamado Le Spectre de la Rose. A coreografia foi remontada pelo Mário Galizzi a partir do original de 1911 do Michel Fokine. A música foi o Convite à Dança, ópera 65 de Carl Maria von Weber, com execução da Orquestra do Teatro São Pedro, com a regência do maestro Cláudio Cruz. Os bailarinos foram a Luísa Yuki e o Vinícius Vieira. O Vinícius Vieira, ele revezou com o Yoshi Suzuki. No dia que eu fui assistir, no dia 11, quem apresentou esse balé foi o Vinícius Vieira. O segundo balé apresentado foi o Carnaval em Veneza, com a remontagem da Duda Brás, a partir do original de 1859 do Marius Petipa. A música foi o Cesare Pughini, com a mesma orquestra e o mesmo maestro. E o elenco foi o Diego de Paula e a Marina Penha. O terceiro balé foi o Rococó Variations. A coreografia, o figurino e a iluminação foi feita pelo Stefan. A música foi a Variações sobre um tema rococó do Tchaikovsky. Esses 3 balés, inicialmente, é importante dizer que eles são 3 balés muito diferentes. Cada um é um tipo de balé de repertório. O primeiro, o Le Spectre de la Rose, é um balé que conta a história de uma moça que recebe uma rosa num baile de um pretendente. Ela chega em casa e sonha com essa rosa se personifica e se torna o pretendente. Então, o balé se passa em um sonho. Isso vai ser muito importante para a gente um pouco mais para frente, essa representação de um sonho. O segundo balé, o Carnaval em Veneza, é um balé muito conhecido do Marius Petipa. É um balé muito bonito, é um balé inspirado numa peça chamada também Carnaval em Veneza, e é um balé muito estético, é um balé diferente do sonho, é um balé muito estético. E o terceiro balé, que ele é uma transição entre o balé clássico e o contemporâneo, ele representa, dos 3, a maior porcentagem de realidade. Assistindo os bailarinos dançarem esse balé, nós enxergamos uma sala de aula, uma técnica perfeita, mas real. Bom, depois dessa parte técnica, eu vou entrar um pouco no que foi, de fato, apresentado e a minha visão crítica, bem técnica e bem filosófica do que foi apresentado. Falando um pouco mais a fundo de cada balé, saindo dessa ficha técnica, no primeiro balé, o Le Spectre de la Rose, a bailarina foi excepcional técnica. Então, a leveza que ela nos presenteou no palco foi uma leveza técnica, uma leveza bela. Então, o sonho que ela tinha que ter apresentado, ela apresentou. Nós víamos um sonho delicado no momento que ela abraçava a rosa deitada na cadeira. Era claramente um sonho, você não precisava ler o programa para identificar isso. Então, a respeito desse primeiro balé, foi sublime. E com a junção da música clássica ao vivo com a orquestra
e os movimentos plenos no palco, que é até interessante, porque eu estava sentada bem próximo do palco, e estar tão próxima assim do palco é muito ruim para os bailarinos. Sei bem, porque eu sou uma bailarina, então quando os jurados estão sentados muito próximos, eu já fico muito nervosa, porque você enxerga cada detalhe, cada erro, cada tremida do tornozelo. E nesse balé, eu não consegui procurar problema. Eu não consegui procurar erros técnicos, porque além dela ser muito técnica, ela ultrapassava isso. Então, no momento que você ultrapassa a técnica, o erro ou um bambeio da perna não se torna mais relevante, importante. O que também não teve, para deixar bem claro essa imagem de quão bonito foi essa apresentação. Já em referência ao segundo balé, o Carnaval de Veneza, houve, já que a proposta era outra, um não alcance do sublime quanto o primeiro. Por quê? Porque houve momentos nesse balé em que eu enxergava uma realidade que Schopenhauer pode chamar desse mundo da representação, e até uma aproximação de uma vontade que destoa desse mundo das ideias, desse mundo idealista, que o fato do outro ser um sonho facilita, né? Ela, desde o começo, está representando o mundo das ideias. Nesse próximo, ela já não se pretende representar o mundo das ideias, ela pretende representar um momento muito histórico da Europa. Então, houve um abraço da gravidade, um abraço da realidade. Já no terceiro balé, que, como eu já disse, é essa passagem do balé clássico de repertório, para o contemporâneo, para o balé neoclássico, o que foi pretendido pelo coreógrafo, foi um balé muito técnico também. Pelo que eu vi nessa apresentação, em outras apresentações da São Paulo Companhia de Dança, a São Paulo Companhia de Dança é uma companhia muito técnica. Eles visam a técnica. Eles não visam, a partir dessa apresentação, uma expressão além dessa técnica. A técnica do balé clássico, como em todas as escolas da Rússia, ou todos os bolshóis, é o que é importante. E nós, que somos de modalidades diferentes, por exemplo, o teatro musical, para nós é um impacto ver a técnica se sobressaindo à expressividade. E no balé clássico isso é muito comum, porque ele foi construído historicamente assim, não deixa de ser maravilhoso esteticamente, mas, lendo na chave schopenhaueriana, deixa um pouquinho o alcance desse estatuto genial, porque ele não é uma obra de arte completa, ele não é uma obra de arte esplêndida. Já, como eu disse, na primeira apresentação, foi esplêndido. Ele conseguiu expressar isso. E nessa terceira apresentação, um ponto incrível foi ter a oportunidade de ver o bailarino Yoshi Suzuki se apresentar, que tecnicamente ele é incrível. E, além de tudo, além dessa técnica que todos os bailarinos da São Paulo Companhia de Dança têm, ele tem um algo a mais. Ele possui esse distanciamento dessa gravidade, desse peso. É claro, não importa a distância que eu esteja do palco, ele sempre vai estar muito leve. Ele sempre vai estar nesse mundo das ideias. Então, as 3 apresentações foram incríveis.
A primeira, alcançando esse estatuto de sonho, de ideias, alcançando esse estatuto genial. A segunda, a prisão da gravidade, o aprisionamento da gravidade e o distanciamento dessa ideia, não deixando de ser estético, não deixando de ser bonito. Mas, para Schopenhauer, não para mim, se distanciaria desse fator genial. E a terceira seria um exemplo de variação, um exemplo de coreografia que estaria preso no mundo como representação. Mas o bailarino, o personagem, o corpo conseguiu se distanciar disso. E para mim, como espectadora e bailarina, observar um balé no qual não se pretendeu sonhar, um balé no qual não se pretendeu sair do mundo das ideias, sair do mundo como representação e alcançar o mundo das ideias, não se pretendeu representar um sublime, algo fora da realidade, e ter conseguido fazer isso com um corpo que é vontade, transformar esse corpo que é vontade, que é claramente vontade, porque o figurino era simples, o cenário era simples, não tinham elementos cênicos. Conseguir transformar isso a partir do corpo artístico em algo do mundo das ideias, em algo ideal, para mim é o mais excepcional. É o que alcança o maior estatuto. Ô, Bruna, e o que você viu, um raio-x do momento presente da apresentação que você assistiu? O que você viu da Companhia São Paulo de Dança enquanto apresentação de balé de repertório? Você entendeu que houve ou não, nas 3 apresentações, uma aproximação da coreografia inicial, da coreografia proposta inicialmente para as 3 apresentações? Bom, é muito interessante pensar isso, porque nós estamos desconsiderando um tempo histórico. O que é desconsiderar esse tempo histórico? É desconsiderar que quando Marius Petipa coreografou o Carnaval em Veneza, ele coreografou refletindo a história no qual ele estava inserido e refletindo um corpo histórico que estava naquele momento disponível para ele desenhar. Então, esse corpo histórico que estava disponível para ele desenhar no momento é um. Hoje, o corpo histórico que nós temos no palco já é outro. Um corpo que já está, de certo modo, em oposição àquilo que foi pretendido pelo coreógrafo. Não há mais corpo para abraçar o que o Marius Petipa pretendia abraçar. Passando um pouco para a filosofia, não há, por exemplo, mais corpo para se fazer gênio. Não há mais corpo, pensando num gênio bem idealista, né, num sujeito que se distancia da vontade, que tem o excesso de intelecto, não há mais corpo para isso. E como se não há mais corpo hoje para o que foi montado, como alcançar aquilo, né? É bem delicado pensar isso e é importante pensar isso, porque normalmente o júri técnico de festivais pretendem que o bailarino represente o corpo de uma russa, o corpo que estava presente na Europa em 1859. Como representar um corpo que não é mais o corpo que nós temos hoje? E quando eu falo de corpo, eu não estou falando de padrão estético. Não estou falando de o quão magra, o quão alta, o quão alongada a bailarina é. Eu estou falando de um corpo como sujeito,
um corpo filosófico, um corpo em movimento. Como pensar esse corpo em movimento que não é mais um corpo em movimento do Marius Petipa? Então, para o júri, eu acho muito importante essa reflexão. Como eu vou julgar o solista do balé de repertório visando um corpo que não existe mais? Qual o parâmetro do julgamento? Qual o parâmetro de análise? Ok. Bruna, e o que seria um balé de repertório? É bem legal essa pergunta, porque depois disso tudo, quem está assistindo pode pensar, mas eu nem sei o que é um balé de repertório, nem sei o que é balé, nem sei o que isso quer dizer, né? O que ela está chamando de balé clássico, o que ela está chamando de contemporâneo, o que é essa passagem. Bom, o balé de repertório foi um balé construído para apresentação nas cortes europeias. E esse balé, ele conta uma história. Ele precisa contar uma história. Por isso, os balés são longos. Então, você vai pegar um balé inteiro para assistir, o balé tem 2 horas, tem 2 horas e meia, dependendo do balé. E ele conta uma história, mas sem fala. Ele não é igual no teatro, que é necessário uma expressão oral. Ele transmite toda a história através do corpo. Por isso, o papel tão importante desse corpo filosófico que eu estou tanto salientando. A história é contada pelo corpo. E o que é esse corpo, né? Bom, esse corpo no palco conta uma história. E essa história, ela representa uma época. E o mais interessante do balé de repertório é que ele é dançado até hoje da mesma maneira, com a mesma música. Só os remontadores modificam um pouco alguns passos para se adaptar melhor ao corpo do bailarino, mas é exatamente o mesmo que foi apresentado há séculos atrás. E isso faz com que a beleza do balé de repertório seja, além de estética, uma beleza histórica. É como se nós guardássemos um livro tão precioso no nosso corpo. Como guardar essa história no nosso corpo? Quando nós aprendemos um balé numa sala de aula, é um presente, é um contato com a nossa história, com a história da dança esplêndido. E é até legal comentar... contar uma história. Na minha primeira aula de repertório, de balé de repertório, minha professora, a Luciane Risse, pediu para nós escolhermos um balé para dançar e ela ia ver se nosso corpo e nossas condições técnicas permitiriam a gente dançar esse balé. Eu escolhi o balé, né? Nós escolhemos as meninas e levamos esse balé para ela. Nós mandamos o link do balé. Ela entrou nesse link e viu que era uma seleção de 2 anos atrás, de uma bailarina dançando há 2 anos atrás o balé. Ela virou para mim e falou assim: isso está completamente errado. Levei uma maior bronca falando que não era esse o objetivo, que aquele balé já estava muito modificado, que além de não ser o histórico, né, o primeiro, o que o coreógrafo pensou, ele ainda estava sendo apresentado numa competição. Ele estava inteiramente modificado, o corpo estava inteiramente modificado, a expressão estava inteiramente modificada. E ela me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Para se aprofundar num balé, para conhecer um balé de fato, nós precisamos voltar lá. Nós precisamos assistir o que foi apresentado por grandes companhias ou apresentado inicialmente. Bruna, o que ela falou, passou para vocês, que você assimilou tão bem, foi o método horizontal histórico, a contextualização. Sim. Legal. Bruna, para encerrar,
esse nosso primeiro bate-papo e já antecipando o agradecimento, porque você está falando com uma forma que é entendida pelos praticantes da dança, porque você é do meio, eles entendem, e você está agregando valor na medida em que você traz a visão filosófica, que é extremamente relevante, mas você está falando de uma forma que o grande público, quem nunca foi assistir um espetáculo, quem desconhece o básico, vai poder entender, vai, com certeza, começar a se interessar, vai debruçar novos olhares quando entrar num espetáculo. E eu quero te agradecer por isso. Você fez uma leitura muito clara. Primeiro, não necessariamente utilizando a linguagem jornalística, mas uma linguagem dos novos tempos, uma linguagem das redes sociais. Você fala das redes sociais, você conversa como um jovem do nosso tempo, perfeitamente contextualizado, e aqui não estou jogando confete, eu estou devolvendo, dando feedback da minha leitura. Eu, como engenheiro civil, já estou ficando interessado em assistir espetáculos com uma visão diferente. Mas eu queria concluir esse nosso primeiro bate-papo, essa nossa primeira crítica. Aliás, eu estou pensando no nome, depois em off vamos trocar uma ideia, algumas ideias, porque eu quero colocar um nome bem legal no vídeo. Eu queria que você falasse para mim, vou te apertar, por que o Schopenhauer, né, em alemão, nunca falou na dança, mas mesmo assim você busca a sua conceituação filosófica nele. Fala um pouquinho sobre isso, para a gente concluir. É muito legal, porque esse é um projeto meu. É uma luta minha, filosófica, tentar sustentar a dança por um autor que nem mencionou a palavra dança nas suas obras. Bom, o Schopenhauer, ele tem uma filosofia da arte onde ele enuncia o valor das expressões artísticas. E nesse valor, aquelas características que eu mencionei no outro vídeo, aquelas características a priori, cada expressão artística alcançaria mais essas características, teria uma porcentagem maior dessas características e objetivaria mais perfeitamente a vontade. Entre essas expressões artísticas, em primeiro lugar estaria a música, como eu comentei já nesse vídeo. Bom, essa música seria essa objetivação perfeita da vontade para Schopenhauer. Seria o alcance da ideia, seria o momento sublime da arte, estaria na música. Bom, na minha leitura de Schopenhauer, uma expressão artística que se utiliza dessa música, que para ele é um momento sublime da arte, se utiliza dessa música e, além do mais, pega esse corpo que é vontade e transforma esse corpo em objeto artístico, utilizando essa música e fazendo desse corpo movimentos a partir dessa música e tornando a música literalmente movimento, principalmente no sapateado americano. No sapateado americano, nós fazemos músicas com os pés. Nós fazemos sons. Então, há um corpo como vontade e há um alcance estético no mesmo lugar. Então, você ver um balé, você ver um contemporâneo ou ver qualquer estilo de dança que vise esse estético, que vise esse sublime, você está enxergando a música objetivada no corpo. A música como vontade. A música que para ele é o sublime. Então, é o sublime com a vontade, com o objeto artístico, tudo no mesmo lugar e tudo dando certo. Tudo em harmonia. Então, isso é o caminho que eu encontrei para tratar da dança em Schopenhauer, o começo do caminho. Ok, Bruna. Bruna Bade, foi um prazer conversar com você mais uma vez, nesse nosso projeto de trazer a crítica aos festivais de dança, apresentações, com essa perspectiva técnica e filosófica. Eu quero te agradecer,
Muito obrigado, um abração, até a próxima vez. Muito obrigada, Deodato. Muito legal esse espaço que você está abrindo para uma formação de uma crítica filosófica aqui no Brasil. E eu convido a todos a se inscreverem no canal, a dizerem as suas opiniões sobre as minhas críticas, essa e as que estão por vir. E, como uma boa crítica, eu estou sempre aberta para novas visões de estética, novas leituras dos movimentos. Então, convido a todos a curtirem ou a descurtirem o vídeo e a se inscreverem aqui no canal para acompanhar essa saga de vídeos sobre crítica de dança. Um abraço, Deodato, e muito obrigada. Ok, Bruno, um abraço. Até a próxima.